A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica deste dia 10 de setembro. Que bom ter você aqui para juntos, mais uma vez, sermos alimentados pela palavra de Deus, adquirirmos conhecimento bíblico que fará parte integrante da nossa vida para o dia a dia, sermos fortalecidos por aquela que é eterna e que não muda, a palavra de Deus. Ela é esclarecedora, ela é uma lâmpada, ela é luz, ela nos traz discernimento e capacidade de fazer a gestão da forma correta da nossa vida e daquilo que nos rodeia. Hoje é dia 10 de setembro e a leitura de hoje é a seguinte. Se você, antes de eu falar aqui os textos, deixa eu convidar vocês todos para deixar o seu like, o seu joinha. Se você é novo, é nova aqui com a gente, se inscreva aqui embaixo, dá para você se inscrever e também você acionar o sininho de todas as notificações para você ser avisado pelo YouTube das nossas postagens, tá bom? Hoje é dia 10 e nós vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1 até Isaías 7, 25. Depois nós leremos 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16 até 11:33. Depois nós vamos ler o Salmo de número 54, versículos de 1 até o 7, e nós fecharemos com Provérbios capítulo 23, versículo 1. Que Deus abençoe a nossa leitura e que ela seja uma grande bênção para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo. Digam o quê? Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? Ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela ainda será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, Israel, o toco de Israel, será uma semente santa.
capítulo 7, versículo 1. Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, rei de Judá, quando ele era, Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitavam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é forte o suficiente, não é mais forte, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, 65 anos será esmagada e completamente destruída. Quanto a Israel, melhor dizendo, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não prevalecerão, permanecerão firmes. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova deste modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, olha só que interessante. A virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Esta profecia está há 700 anos do nascimento de Jesus Cristo. E ele se cumpriu, esta profecia se cumpriu à risca. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família. Coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá, trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles os cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra.
comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinho e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinho e mato. Ali, bois e ovelhas pastarão. Misericórdia, né? Tá ficando estreito pro povo aqui de Judá, né? Vejam só. 2 Coríntios capítulo, vamos lá no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. 2 Coríntios 11, 16. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens e se aproveitem de vocês, e os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigo de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigo em cidades e em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa dos homens que se dizem irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que me sejam das coisas que me mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, me pôs às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Eles estavam querendo dizer que estavam se vangloriando de si mesmo e trabalhando mais que o apóstolo Paulo. Aí ele começa a falar um pouquinho de tudo aquilo que ele vivia e vivenciava.
E fruta dessas coisas todas aqui, ele vai falar aquele versículo famoso que nós conhecemos: posso tudo naquele que me fortalece. A gente muitas vezes usa esse versículo para falar alguma coisa, tipo assim, eu posso comprar aquilo, posso fazer aquilo outro, posso fazer não sei o que. Ele estava falando dessas coisas, que ele podia todas as coisas naquele que me fortalece. Ele podia apanhar, podia sofrer naufrágio, podia sofrer injúrias, calúnias, um monte de coisas. E ele dizia: posso todas essas coisas porque ele me fortalece. Louvado seja Deus, né? Salmo 54, versículos de 1 a 7. Vem com força do teu nome, ó Senhor. Vem com a força de teu nome, ó Deus. Ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Senhor. Escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livrastes de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Esta é a palavra do Senhor para hoje, meus queridos. Que o nosso Deus poderoso, maravilhoso, grandioso possa ter falado ao seu coração e que Deus te toque neste dia, te abençoe. Lembra de deixar o seu like aqui, o seu joinha. Lembra de compartilhar com alguém esta palavra. Lembra de abençoar a vida de alguém e que ela possa ter abençoado o seu coração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até amanhã na nossa leitura bíblica diária. Fique com Deus em nome de Jesus.